Só acho que a gente pode ir começando também em respeito aos que já estão aqui, por conta do tempo, para também não tirar o tempo de discussão. A gente vai começando, se Gabri conseguir entrar, depois ela fica em terceiro. A gente segue com o Bruno e Eric. Bom, bom dia a todos e a todas. Bem-vindos a esse terceiro e último dia de programação do segundo simpósio IB no Campus, com a sessão temática 7, leituras sobre judaísmo e judeidade. Daqui a pouco, às 11 horas, teremos a última sessão temática discente e o nosso encerramento à tarde, com uma conferência com a professora Kátia Lerner, professora da Fiocruz, sobre a memória do Holocausto hoje. Então, os convido a continuar com a gente aí nesse último dia. Eu sou a Carol, coordeno o núcleo acadêmico do Instituto Brasil-Israel, vou auxiliar aqui na monitoria dessa mesa. Hoje nós temos como debatedora a Amanda Hatzira, ela é formada em letras pela USP, onde se especializou em língua hebraica e nos estudos sobre cultura judaica e sociedade israelense. Ela atua na área de educação desde 2013, integra o Centro de Estudos Judaicos da USP, o SEG, é estudante de psicanálise e apresentadora do podcast E Eu Com Isso, do Instituto Brasil-Israel. Então, quem acompanha vai aí lembrar dela. Bom, para explicar o formato da sessão temática, a gente tem aqui dois participantes, né? Então, cada um dos dois terão 15 minutos de apresentação e Amanda fará provocações, trará questões e, posteriormente, os ouvintes estão convidados a participarem, enviando perguntas, sugestões e comentários sobre os trabalhos. Eu vou mandar no chat daqui a pouco o formulário de presença para aqueles que quiserem receber o certificado. E gostaria de agradecer a Bruna e Eric por se inscreverem, por estarem aqui comunicando suas pesquisas. Acho que é bastante importante a gente saber, enfim, a produção acadêmica, como ela está atualmente, né, diversidade e a profundidade dos temas propostos. Então, muito obrigada. Obrigada também, Amanda, por aceitar o convite de mediar essa mesa. Fiquem à vontade, qualquer coisa eu estou por aqui. Amanda, muito obrigada. Acho que vocês podem, enfim, acho que a gente pode começar. Bom, primeiro, muito obrigada, Carol, pela apresentação. Muito obrigada ao IB pelo convite. Como a Carol apresentou, né, inicialmente, aí eu faço parte do podcast. Foi até interessante essa mesa, participar dessa mesa como debatedora essa semana, porque essa semana a gente foi ao ar o episódio do podcast que justamente fala sobre o povo do livro, né? Como a relação entre o povo judeu e a relação com os livros, com a escrita, com a palavra. Numa das respostas, a Karen Zingerevitz, inclusive, responde, né, como que para o povo judeu religiosamente, o templo foi sempre o livro, né, ao contrário de outras nações, povos que construíam sempre templos como monumentos, o monumento judaico é o livro. E eu acho muito bonita essa relação, acho que tem muito a ver com a temática de hoje, da sessão temática de hoje, leitura sobre judaísmos e judeidade. Então, antes de passar a palavra para os nossos participantes aqui que vão expor seus trabalhos, ótimos trabalhos, inclusive, eu gostaria de primeiro apresentá-los e, em seguida, ler um trecho de um livro que Amos Oz escreveu junto com a Fania Oz Salzberger, que é filha dele, chamado Judeus e as Palavras, que eu acho que também fala um pouco sobre isso. Então, hoje nós teremos exposição de 3 trabalhos. A Gabri Cucuruza ainda não entrou, mas acredito que em breve ela vai se juntar aqui a nós. Então, hoje a gente vai ter exposição de 3 trabalhos. O primeiro deles, um trabalho intitulado Um Estudo Plural sobre Mulheres Judias, da Bruna Krimberg von Mühlen. Ela é pós-doutoranda no grupo Margens, no PPG de Psicologia, na Universidade Federal de Santa Catarina. Muito bem-vinda, Bruna. Muito obrigada por ter aceitado o convite, estar com a gente aqui hoje nessa mesa. Em seguida, a apresentação do trabalho da Gabri Cucuruza, intitulado Eu Descobri que o Tempo Nem Existe, Judeidade, Tempo e Cosmologia Judaica nas Rodas de Lua, na Keilah Judias ao Sul. E para fechar a mesa, que como a Carol apresentou, depois vamos seguir o debate com perguntas, comentários. Trabalho intitulado Reflexão sobre Enoque ou Metatron como uma monstruosa hipóstase angélica de Deus ao longo das primeiras fases da literatura mística judaica.
do Eric Couto Lourenço. Ele é doutorando no programa de pós-graduação em Letras, Estudos Literários, pós-lit da UFMG. E a Gabriela, que vai falar também, é estudante de graduação em Ciências Sociais pela FGV, CPDOC, pesquisa no grupo Diálogos da Diáspora, Racismo e Antissemitismo, do Labo, e no laboratório Judeidade e Negritude, do IB, no campus, também ligada aí ao coletivo Keilah Judis ao Sul. Então, para abrir aqui nosso diálogo, nossa troca, eu vou ler aqui um trecho do livro Judeus e as Palavras, aqui para abrir a nossa conversa aqui. A continuidade judaica sempre se articulou em palavras proferidas ou escritas, num sempre expansível labirinto de interpretações, debates e discordâncias, e numa interação humana única. Na sinagoga, na escola e, acima de tudo, em casa, esta interação sempre envolveu 2 ou 3 gerações em conversas profundas. A nossa não é uma linhagem de sangue, mas uma linhagem de texto. Há um sentido tangível no qual Abraão e Sara, Rabban e Yohanan, Glickel e Hamelin e os presentes autores pertencem todos à mesma árvore familiar. Tal continuidade tem sido recentemente questionada. Não houve coisa nenhuma de nação judaica, nos dizem, antes de os ideólogos modernos a conceberem. Bem, nós discordamos, não porque sejamos nacionalistas. Um dos propósitos deste livro é reclamar nossa ancestralidade, mas outro é explicar que tipo de ancestralidade, na nossa opinião, é digno do esforço de ser reclamado. Nós estamos falando de pedras, não estamos falando de pedras, clãs ou cromossomos. Não é preciso ser arqueólogo, antropólogo ou geneticista para traçar e substanciar um contínuo judaico. Não é preciso ser um judeu praticante, não é preciso ser judeu, ou quanto a isso, ser antissemita. Basta ser um leitor. E aqui um trecho, né, de um famoso poema, Os Judeus, do falecido poeta israelense Yehuda Amichai, que diz assim: os judeus não são um povo histórico, nem sequer um povo arqueológico. Os judeus são um povo geológico com fissuras e desabamentos e estratos e lava incandescente. Seus anais devem ser medidos numa diferente escala de medida. Então, um povo geológico, né, essa metáfora especial pode conter uma verdade profunda acerca de outras nações também. Não precisa ser só sobre os judeus, mas tem uma poderosa ressonância para nós quando refletimos sobre a continuidade judaica como basicamente textual. Então, eu acho que ilustra bem, né, a relação entre o povo judeu, a escrita, né, a cultura do livro. E assim, eu gostaria de abrir, então, começar essa mesa aqui, passando a palavra, então, para Bruna Krimberg von Mühlen, convidá-la a expor, ser a primeira a expor o trabalho. Seja muito bem-vinda, Bruna. Muito obrigada. Vou compartilhar aqui então minha tela. Deixa eu botar a tela inteira. Vocês conseguem ver direitinho? Tá aparecendo? Sim, Bruna. Opa. Sim? Sim, tá, obrigada. Perfeito. Obrigada. Tá. Eu não vejo vocês, né? Então tá. Pessoal, então bom dia. É um prazer estar aqui. Obrigada por essa bela introdução. Então, esse é um recorte da minha pesquisa de doutorado, que eu defendi já faz algum tempo. Na verdade, eu defendi em 2017, né? Então, agora, até o meu tema do pós-doutorado é mais na área de masculinidades. Mas é sempre um prazer falar da minha pesquisa de doutorado. Então, me sinto também à vontade, assim, de compartilhar com vocês, ainda que tenha pouco tempo, né? Espero chegar no final dos meus slides. Mas, então, sou mulher judia, né? Filha de mãe judia. Então, a minha inspiração, né, para escrever a minha tese, né, fala muito da minha subjetividade, de quem eu sou. Mas aqui, então, eu vou trazer, né, um pouquinho do objetivo da minha pesquisa, do método e uma pinceladinha nos resultados. E quem tiver interesse depois, né, colocando meu nome, enfim, no Google, dá para achar a minha tese inteira e alguns artigos que eu publiquei também. Então, falando, né, brevemente, assim, do meu lugar de fala,
Então, sou psicóloga, psicóloga clínica, especializada em psicologia sistêmica, que também é conhecido, né? Muitas vezes as pessoas entendem como terapia de família, terapia de casal, mas também atendo, né, pacientes individuais na modalidade sistêmica, e por isso também o meu interesse de, na minha pesquisa de doutorado, investigar, né, o título da minha pesquisa de doutorado, então, era, né, né, peraí, acho que até tenho aqui, que é mais fácil de ler, Vidas de Mulheres, estudos sobre diferentes gerações de mulheres judias, brasileiras e australianas, né? Então, então, o meu interesse também pela Austrália, porque eu tinha morado aqui, eu tô na Austrália hoje, tá, pessoal? Não tô no Brasil. Então, eu tinha morado aqui na Austrália antes da minha pesquisa do doutorado, tinha me inserido na comunidade judaica daqui. Então, eu quis, né, entrevistar mulheres no Brasil e na Austrália. Então, eu fiquei, na verdade, grande tempo, assim, da minha pesquisa de doutorado no Brasil. Acabei tendo uma bolsa de doutorado sanduíche, vim para cá em 2016 e fiz entrevistas com mulheres judias aqui também. Então, eu até, né, coloco aqui na introdução uma ideia de que as mulheres judias sempre foram perseguidas e violentadas, tendo seus direitos violados, né? E na minha tese eu falo que tanto por não judeus, tanto por judeus. Então eu botei de propósito essa reportagem para iniciar minha fala. Não consigo ver o ano, mas foi da época do doutorado, deve ter sido ali 2016, 2017, né? Então a reportagem fala da luta das mulheres para orar em voz alta no Muro das Lamentações em Israel, porque não sei, né, também o que vocês têm de conhecimento ou não, né, às vezes o que é óbvio para mim não é para vocês, então compartilhando um pouquinho, né, no Muro das Lamentações em Jerusalém, o espaço de reza das mulheres do que o espaço de reza dos homens, né, o que já diz muito, muito simbólico isso, e também, né, os judeus mais religiosos e ortodoxos, né, são contra as mulheres poderem usar a sua voz, né, para usar em voz alta, com a justificativa de que isso distrairia eles da sua reza, né? Então as mulheres deveriam ser silenciadas, né? Então eu faço um primeiro artigo da minha tese falando, né, um pouquinho mais sobre isso, que foi um artigo mais teórico, mas que eu não vou me aprofundar aqui. E bom, como eu situei para vocês, agora sigo na área de estudos de gênero e na psicologia clínica, mas trabalhando agora mais com homens, mas enfim. Então, já pincelei um pouquinho da minha trajetória pessoal, né, mas acho importante falar, então, essa sou eu no Muro das Lamentações em Jerusalém, em 2019, numa viagem que eu fiz que se chama Marcha da Vida, também não sei quem conhece, né, que basicamente é uma viagem que começa na Europa, né, visitando campos de concentração e outros lugares em que judeus antes da Segunda Guerra Mundial viviam e tinham suas vidas, além de Gueto de Varsóvia, entre os outros locais. E ela termina em Israel, né, por isso a Marcha da Vida, né, dos judeus então que sobreviveram, que puderam, né, serem acolhidos num dos poucos países do mundo que acolhia, né, que então que foi Israel, né. Então, eu coloco que eu, judia, experiencio um mundo diferente dos judeus, né, por ser mulher, e eu, mulher judia, experiencio um mundo diferente de mulheres não judias, né? Então, na minha pesquisa de doutorado, mentira, na minha pesquisa de mestrado, porque no mestrado eu trabalhei, entrevistei com sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, que migraram, então, para o sul do Brasil, na época, então, em Porto Alegre. E um dos artigos, então, da minha dissertação foi falando das mulheres no Holocausto, né? E que a experiência das mulheres no Holocausto ter sido diferente da experiência dos homens. Então, né, muitas mulheres sofreram, inclusive, violência sexual. E que
né, de alguma forma, ironicamente, né, conversa muito com a realidade que a gente está vivendo hoje, né, de como que é a experiência das mulheres na guerra diferente dos homens. E aí eu coloco porque judias não podem ocupar alguns espaços que homens ocupam, inclusive judeus ocupam, como eu tinha comentado, né, da questão do muro. Eu me senti à vontade também de colocar aqui, compartilhar com vocês uma fala, né, daí não da minha pesquisa do doutorado, mas dessa viagem que eu fiz, então, em 2019, que quando a gente visitou, a gente estava em um grupo, né, no primeiro campo de concentração, o guia, né, então judeu, fala, queria pedir desculpas a vocês em nome da humanidade, não chorem, vivam a vida, pois essas pessoas não tiveram o direito de fazer. Se essas pessoas pudessem falar, diriam para que caminhem tudo que tem que ir pela frente contra essa barbárie. Se cada lágrima fosse ajudar, mas o que ajuda é celebrar a vida, vida com seus sonhos, né? E aí eu também coloco um pouco assim essa fala falando da minha subjetividade, do meu lugar de fala e porque da minha pesquisa, né, de querer entender as barreiras, né, que as mulheres judias enfrentam, porque eu, por exemplo, não sonhava em ser psicóloga, eu sonhava em ser diplomata, e eu cresci escutando que judeus e judias não poderiam entrar no Itamaraty, não poderiam entrar no Rio Branco, né? Escutava isso da minha avó judia, escutava isso de outras pessoas também. Enfim. E também compartilhei assim um pouquinho, né, da minha experiência, porque daí eu segui então para o meu sonho de me tornar, enfim, residente, né, na Austrália, onde eu estou hoje. E aí, ironicamente, né, quando eu recém chego aqui, né, a história é a guerra, e aí sai reportagem no mundo inteiro falando do que aconteceu aqui na Opera House, né, no protesto, enfim, pró-Palestina, né, que vocês devem, enfim, todos saber que os gritos, né, do protesto eram Gas to Jews, né, e eu, de novo, como mulher judia, aqui sozinha, como imigrante, ainda que a comunidade judaica aqui em Sydney seja grande, eu tirei minha estrela de Davi, né, me sentindo muito vulnerável, muito exposta, enfim. Coloco só mais uma fala também dessa viagem, que foi uma fala, na verdade, o nosso guia, né, nos traz, a gente estava numa sinagoga na Polônia, na frente de uma sinagoga, e o guia nos conta uma história de que o rabino, então, daquela sinagoga, teria sido um skinhead, porque a família dele foi vítima, né, então, né, enfim, foram sobreviventes do Holocausto, e a família dele optou por não seguir o judaísmo com medo do antissemitismo e não teriam revelado então para ele que ele também seria judeu, né? E quando ele descobre isso, ele resolve buscar e se reconectar com as suas origens. E uma fala então, né, que vem daí é que quanto mais se conhece uma pessoa, menos a odiamos. Então, seguindo com a minha tese, eu coloco na introdução da minha tese, né, de que as mulheres judias, assim como mulheres não judias, são muito associadas ao papel de mãe, né, aquela clássico que ser mulher é ser mãe, né, e aí, né, no judaísmo a gente sabe, né, do clichê da Yiddish mom, né, e aí eu trago uma citação que fala que as mulheres são cobradas a trilhar um caminho pré-determinado, né? Casar com um homem judeu e ter filhos, né? Trago também né, a fala de uma socióloga israelense, a Ana Donat, que fala que não necessariamente existe instinto maternal, né? Que como todas as questões de gênero, isso também acaba sendo uma construção. Paralelo a isso, né, eu queria justamente dar voz às mulheres judias para além do papel materno. Então, começando minha pesquisa para a tese, eu me deparo que em 1975, na Alemanha, teve uma primeira rabina, que foi a Regina Jones, que morreu em Auschwitz. E aí a literatura vai trazer, né, que talvez ela ficou invisibilizada, assim, da história, porque assumir um papel só masculino e demonstrar que as mulheres são talvez mais adequadas do que os homens para exercer esse cargo é ameaçador, né?
E segundo a própria rabina, ela disse que, né, Regina Jones teria dito que Deus colocou aptidão e chamadas nos nossos corações sem distinção de gênero. Então, o objetivo da minha pesquisa foi desconstruir lógicas binárias limitantes que não dão espaço para as mulheres de dias serem e estarem no mundo das mais diversas formas possíveis. Podem me sinalizar quanto tempo eu tenho, só para ver se eu sigo ou não sei. Bom, tentando resumir. Então, também, né, faz parte assim da minha pesquisa de doutorado e de um dos artigos que eu então publiquei, falando das três linhas, né, dentro do judaísmo, que seria, né, os judeus ou judias mais ortodoxos, as conservadoras e as reformistas, né. Então, judeus e judias mais ortodoxas são os que se apegam, né, à tradição das tábuas da lei, seguindo as tradições de forma, né, mais rígida, né? Até botei esse seriado no Netflix que demonstra bem, assim, né, o que foi, né, uma mulher que cresceu numa família mais ortodoxa e, enfim, toda essa caminhada a partir daí. Tem o livro que, inclusive, também recomendo. Aí a gente tem a linha mais conservadora, né, que eu achei bacana, que na época eu também acabei entrevistando um rabino, que ele usa a metáfora que judeus conservadores têm a Bíblia numa mão e o jornal em outra mão, né? Então, aquilo que a sabedoria não modifica, o tempo modificará. E a gente tem, então, a linha mais reformista, também chamada, né, de judeus seculares, que surgiu na Alemanha, né, no século XIX, devido ao antissemitismo, né, que os judeus então sentiram a necessidade de não parecer tão diferente. E daí eu até trago uma fala de uma entrevistada aqui da Austrália, uma mulher judia, que ela fala que no Natal ela escutou dos vizinhos falando para ela, né, coitadinhos, né, dos teus filhos, né, mas que vocês não comemoram o Natal, vocês não dão presente para as crianças, né, então aquela ideia mais etnocentrista, enfim, que, né, permeia. Eu, essa época do ano, escuto de muitas pessoas, né, Feliz Natal, mas não escuto Feliz Hanukkah, né, mas enfim. Então, o método da pesquisa, só vou minimizar, só para porque eu perguntei do tempo, só queria confirmar que minha internet não tinha caído. Não, Mas então tá tá. certinho, Então, Bruna. Mais uns 5, 6 minutinhos, e a gente passa para frente. maravilha. Obrigada. Então, o método, né? Então, eu acabei entrevistando três famílias no Brasil, três famílias na Austrália, né? Ao total foram né, três mulheres de cada família. Então, né, três gerações, então, né, filha, mãe e vó, enfim. E foi, então, uma entrevista em que eu falava só uma frase, né? Conte o que é ser mulher judia através da sua história de vida. E com esse disparador, eu ficava de 1 a 2 horas escutando, então, essas mulheres, né? Então, foi uma entrevista bem qualitativa. Eu usei análise de discurso de Rosa Lindil, que trabalha com o sentido do discurso, não com o conteúdo do texto. Então, indo já para os resultados, como eu falei, uma super pincelada, porque 15 minutos a gente tem que fazer a mágica. Então, as judias mais religiosas, né, carregam atitudes mais patriarcais, com a justificativa sendo divina, que foi para mim, ainda que sendo mulher judia e, né, não religiosa, para mim, me identifico com o judaísmo muito mais como uma cultura do que, enfim, como religião, mas foi um dado bem significativo. Então, trouxe algumas falas para compartilhar com vocês, né? Então, uma das entrevistadas pensa que a mulher deve rezar sozinha e ela fala: o que elas ganham? Não entendo o que passa na cabeça. Se é assim desde 1000 anos atrás, que eles continuem fazendo, né? Ou seja, defendendo que os homens devem seguir rezando no espaço público ou em voz alta, né? E que as mulheres, né? Porque
acho que assim, está aqui na segunda fala, né? Com essa justificativa de que a mulher é diferente do homem desde a alma. Isso foi outra fala de uma entrevistada no Brasil. Então, as mulheres têm uma elevação tanto espiritual quanto física, o que a leva a ter que ser recatada por causa do seu brilho e da sua sedução, né? Então, nessas falas a gente vê, né, que como as mulheres são tão evoluídas espiritualmente, elas não precisam estar no espaço público, elas podem ficar mais no espaço privado, enfim. Outra fala também vai dizer que a mulher é mais próxima de Deus e por isso não precisaria rezar nem fazer tarefas consideradas masculinas. Já o cuidado da casa é uma tarefa espiritual e atribuído à mulher. Então, são todas falas, né, de mulheres que eu entrevistei. E eu trago uma fala da Froma Walsh, que é uma assistente social judia, filha de sobreviventes, que, enfim, né, mora nos Estados Unidos. Então, ela fala que os valores passados de geração a geração tornam-se normas legitimadas, crenças compartilhadas e raramente contestadas, né? Que isso também fala, enfim, de um conceito mais da psicologia, que são os mitos familiares, né? E que a gente também pensa que muitas vezes esses mitos só podem ser modificados a partir do momento que tem espaço para questionamento. Então, trouxe outras falas, né, para contrapor essas primeiras, que são falas de esperança. Então, essa foi uma mulher que eu entrevistei aqui na Austrália, que ela diz: antes, a responsabilidade de mulheres no judaísmo era cuidar da família, ter filhos e preparar jantares de Shabat. E hoje há mais modelos de papéis de mulheres do que havia para minha mãe e para minha avó, né? Então, essa foi uma mulher de terceira geração. E essa última fala de uma mulher também de terceira geração, só que no Brasil, que ela diz: não tenho essa preocupação no momento de família, de gerações futuras, de preservação. Eu não consigo ter essa vontade que ela, a mãe dela, consegue ter. Vou até fazer uma pincelada aqui, porque eu tinha, né, ainda que seja uma pesquisa super qualitativa, eu tinha como hipótese, né, de que as gerações mais novas enfim, romperiam mais com as barreiras de gênero do que as avós, ou enfim. E essa família em específico é interessante, porque a avó não era nada religiosa, essa é a fala da neta, nada religiosa, mas a mãe resolveu se aproximar mais do judaísmo, inclusive ortodoxo, a partir do momento que se deparou com questões de saúde na família. Então, ela resolveu mudar a Bruna, cozinha. desculpa. Vou pedir para você já Pode... tentar ir para as partes finais, tá? Tá, Para as conclusões. Obrigada. só faltam slides, tá. Então, enfim, então essa foi uma mulher, né, que acabou mudando, assim, né, o jeito dela de vestir, a casa, tornou a cozinha kasher, enfim, né. Então, por isso que essa filha se refere para a mãe, né, como, né, enfim, não tendo o desejo de seguir o mesmo caminho da mãe. Então, finalizando, coloco que é preciso respeitar que as mulheres de dia sejam o que elas quiserem ser, praticantes ou não, mães ou não, esposas ou não, heterossexuais ou não, sionistas ou não, lembrando que as diferenças são inerentes aos seres humanos e que isto enriquece as sociedades na diáspora e a humanidade como um todo. E que quando há espaço para refletir e questionar a origem das tradições, há maior empoderamento das mulheres, à medida que elas podem romper com aprisionamentos atribuídos e ascender a novos espaços mais satisfatórios. Então, minhas referências estão aqui, alguns documentários que eu botei como sugestões, enfim. E muito obrigada. Muito obrigada, Bruna, pela exposição. Muito interessante o seu trabalho. A Gabri Obrigada. Cucuruza chegou. Seja bem-vinda, Gabri. Eu vou deixar para fazer um comentário, provocações ao final das 3 exposições. Então, agora eu gostaria de passar, então, a palavra para Gabri Cucuruza, que vai fazer a exposição do trabalho
eu descobri que o tempo nem existe. Judeidade, tempo e cosmologia judaica nas rodas de lua da Keilah Judiz ao sul. A Gabri, como eu já tinha dito, ela estuda ciências sociais na FGV. Seja muito bem-vinda e passo a palavra para você, tá aberto. Bom dia, gente. Queria pedir mil desculpas pelo atraso, tive problema técnico. Vou só compartilhar aqui a tela. Enfim, queria agradecer também pela organização do evento, já começar por aí. Só um segundinho. Pronto. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Perfeito, então, bom dia. Feliz de estar aqui para compartilhar um pouco do trabalho. Eu percebi que o tempo não existe, Judeidade, Tempo e Cosmologia Judaica nas Rodas de Lua, daquele lado de Rio ao Sul, que foi um trabalho que eu desenvolvi ano passado numa disciplina de metodologia qualitativa, na FGV Doc, sob orientação da professora Thais Blank, que vem de várias inquietações sobre tempo judaico e cosmologia, que eu, enfim, tenho vivido com esse grupo, né, que colaborou nessa troca. Então, a ideia desse trabalho, né, foi justamente uma experimentação autoetnográfica, né, e de etnografia virtual, com o tempo judaico, né, em interlocução com as integrantes da Keilah Judiz ao Sul, que eu já vou explicar um pouquinho mais a seguir, né, quem são, o que é, como funciona. E o meu foco, o meu objetivo era entender como se dava, né, e os efeitos da experiência das rodas de lua, né, que celebram o Rosh Chodesh, que é a celebração do começo do mês judaico. Né, inclusive, agora acabamos de começar Tevet, que é um novo mês. E eu queria entender quais eram as implicações, justamente, dessas trocas e desses conhecimentos partilhados para a vida cotidiana das pessoas, percepção do tempo, identidade, na medida em que eu entendia que, para mim, muita coisa mudava e eu me colocava de outra forma em relação ao mundo, né, me movi para estar com, enfim, minhas interlocutoras e, enfim, companheiras de coletivo para entender como se dava na vida delas. Então, um pouco de metodologia, né, só para a gente se situar em conjunto. Eu me apoiei tanto no campo da etnografia virtual, a Keilah é um grupo que se reúne no espaço virtual, né, majoritariamente, né, e a etnografia virtual permite que a gente estude justamente, né, esse espaço das relações que se constituem no espaço virtual, que são mediadas, né, pelo digital, mas entendendo também que não tem essa cisão entre o offline e o online, né, e também no espaço da autoetnografia, né? Já que eu estava me propondo também a assumir um lugar de escrita de si, entender, né, o lugar dessa cosmologia, desse tempo, para mim. Né? E aí eu trago um pouquinho de um trecho que eu acho que faz muito sentido da antropóloga Fabienne Gama, né, que ela fala de como na autoetnografia a gente não trata de dados, mas de experiências. São pesquisas corporificadas, reflexivas, emotivas, porque para muitos de nós não basta escrever ou falar sobre nossos temas, assuntos. A gente está condenado a viver. E, de certa forma, eu me condenei um pouco, com muita felicidade, a me engajar com o tempo judaico, de certa forma. Então, eu também queria entender como outras pessoas do mesmo espaço que eu, enfim, construí isso, se engajavam com isso, né? E fazer, enfim, essa tensão. E aí, também alguns conceitos chaves que são importantes, né? Para a gente se situar e que me orientaram nesse trabalho. Um foi pensar a identidade, e aí eu recorro ao Stuart Hall, porque quando a gente fala de identidade, a gente não está falando necessariamente tanto sobre quem a gente é ou de onde a gente veio, mas muito mais quem a gente pode se tornar, né? Como a gente tem sido representado. Então, a gente está mais negociando rota para o futuro e inventando tradição do que necessariamente retornando a raízes estáveis. E eu percebo que pensar tempo judaico, cosmologia judaica e, enfim, identidades judaicas contemporâneas evidenciam muito esse processo. E aí, um outro ponto, justamente, né, enfim, aqui eu acho que é mais tranquilo de englobar esse lugar multifacetado, né, do que é ser uma pessoa judia, né, mas falando de um grupo etno-religioso, de vínculos culturais, de memória, comunitários, e aí eu me apoio no conceito de judeidade, né, do sociólogo Albert Memmi, que fala do fato de se sentir judeu, a maneira, né, que se e todo um conjunto de características vividas e objetivas que vão, enfim, estar implicados na ação, né, da pessoa no mundo judaico e no mundo não judaico. Né?
E aí, finalmente, chegamos no tempo judaico, né? Para quem não sabe, a gente está no ano de 5.784. Aqui à direita a gente tem o calendário judaico, né? Ao redor tem os meses em hebraico e a transliteração, está em verdinho. E o calendário judaico é um calendário lunisolar, ou seja, ele seguia tanto pelos ciclos lunares, né? Os meses começam na lua nova, né? Tanto pelo ciclo solar, né? Porque ele é um calendário também agrícola, baseado, enfim, nos ciclos médio-orientais, né? Enfim, que seguem os ritmos, né, em Israel/Palestina atualmente. Então, a gente vai ter diversas vivências associadas ao calendário na história judaica. Também o calendário, ele em si, ele é algo vivo, imutável, mas muitas vezes no contexto secular, contemporâneo, né, inclusive que eu me insiro, que muitas das minhas interlocutoras se inseriram, a gente tem uma relação mais próxima, né, até então, com os Hagim, que são as grandes festas, né, então é o Ano Novo, né, Rosh Hashanah, é Yom Kippur, né, e aí, no caso, eu já queria dar um outro olhar, porque para mim eu encontrei num espaço de busca por incorporar práticas, né, desses tempos judaicos, da tradição judaica, que implicaram em desnaturalizar o tempo enquanto categoria universal, porque quando a gente fala, o ano é 5.784, mas que história é essa, né? Tempo fala de lugar, e fala de deslocamento, e fala, enfim, de memória, e fala de tantas coisas. Então, incorporar o tempo judaico, pelo menos para mim, deslocava muita coisa, e passou a deslocar, né? Eu vou falar no final um pouco do lugar que eu parto, mas queria entender, então, com as minhas interlocutoras, né? Como era para elas. E aí, né, fiz um pouco de campo, né? Não foi uma etnografia, foi uma experimentação né, tive um tempo reduzido e algumas entrevistas, né? Então, a Kahilá, né, entrando em detalhes, é uma comunidade judaica virtual de mulheres e pessoas não binárias que surgiu, né, por volta de Nissan, de 5.780, né, bem assim, no começo da pandemia, com o objetivo de articular identidades judaicas e de gênero, né, e pensar isso de forma, enfim, conjunta. E nos últimos anos, muita coisa aconteceu, entre elas a construção das rodas de lua, né, que são a celebração do Rosh Chodesh, né, que também vem de todo um contexto internacional, do feminismo judaico, de apropriação de tradições, né, e essa é uma que tem sido trabalhada. E, enfim, nas rodas em si, né, enfim, tem um momento de... Acho que Gabriel teve um problema. Ah, voltou. Voltei. Voltou. Desculpa, Volta a ok. compartilhar. Não, tudo bem. Ok, me expulsou, Pode a voltar. internet me expulsou, mas estamos de volta. Isso aí. Estava aqui ou parou antes? Tava aí, Gabriel. Pode continuar. Perfeito, então. Então, nas rodas, né, de lua, né, como a gente chama no coletivo, tem todo momento de cada pessoa chegar, falar como está se sentindo, e então um estudo coletivo, autodirigido, né, que, enfim, pessoas voluntárias se propõem para trazer, assim, saberes do tempo judaico, muitos deles associados ao misticismo judaico, né, das fontes que a gente encontra, né, uma delas que eu, enfim, posso até depois passar para quem tiver interesse, é do Ethelwell, que é uma organização judaica focada justamente, né, na construção de saberes sobre o tempo judaico, para mulheres e pessoas gênero dissidente. Mas meu foco, né, acabou sendo principalmente as entrevistas, né? Então foram 4 entrevistas semi-estruturadas, em torno de 30 minutos, com 4 interlocutores que mantiveram anonimato com esses nomes inventados, Sarai, Erudito, Sarai e Leviá. E as entrevistas tocavam, né, em 4 tópicos, né, que era entender como as histórias judaicas de cada uma, né, a relação delas com as suas judeidades, a relação com o tempo judaico, né, boto entre aspas porque é uma categoria minha, fui aprender, nem todas elas vão identificar assim, a participação na Kehilá, né, e o efeito que elas percebiam das rodas de lua nos seus dias a dias. Então, um primeiro ponto, né, que eu acho interessante trazer para vocês, as entrevistas, né, essa fala de Será, que ela fala que na Kehilá ela entendeu muitas coisas e que o tempo não existe, né, que o tempo é uma categoria relativa, né, que se antes ela vivia no tempo gregoriano, ela passa a entender que em alguns lugares ele é mentira. Então, a partir dessa troca, dessa construção, ela passa a escolher o tempo que ela quer viver, e essa possibilidade de escolha ela acha sensacional. E aí, por outro lado, a gente tem a Yehudit, que vai falar que antes o tempo era só o tempo,
né? De fato, a gente aprende como uma coisa muito natural, mas o tempo não é natural. E com a Kehilá e também com a mandala lunar, que é uma ferramenta de acompanhamento do ciclo menstrual, ela passou a perceber o tempo de forma cíclica, né, com o corpo dela. Então, ela que me alerta que, olha, Gabi, eu entendo que tem o meu tempo cíclico, que aí é o tempo do meu corpo, e o tempo também judaico, e tem o meio tempo linear do mundo externo, né? E ela vai fazer essa diferenciação. Eu, pessoalmente, faço calendários judaicos conjuntos há alguns anos, né? Então, entre o calendário judaico e gregoriano, porque, bem ou mal, eu tenho prazos para entregar as coisas. Aqui, por exemplo, a gente tem as capas dos meses de Kislev, Tammuz e Sivan, né? E outra coisa que vale destacar é que das minhas entrevistadas, 3 delas vinham de um contexto nascidas no Rio de Janeiro, frequentando escolas judaicas, movimentos juvenis, sinagoga. E uma das entrevistadas, no caso, já tinha uma trajetória de reencontrar a sua história judaica, sua família e, enfim, a judaidade na sua família através de pesquisas. Então, a Kehilá se constitui enquanto a sua comunidade judaica, né? E para mim, eu também encontro Kehilá com a minha comunidade judaica, embora eu venha de um contexto familiar, enfim, passando por escolas judaicas. Eu entendo que lá eu elaborei muito da minha judaidade, elaboro conjuntamente ainda, porque, enfim, ainda existimos, estamos construindo tempo e vida em conjunto. E aí, outros elementos, né? Por exemplo, a gente tem a Leviá, que fala que no começo ela estava aprendendo justamente os meses, o nome dos meses, as energias dos meses, né? Que estão relacionadas com ensinamentos da Cabala, né? E aí, sobre esse lugar dos ensinamentos associados aos meses, né, tem um lugar de grande maleabilidade. Então, a Yehudit vai falar que as energias ajudam ela nesse dia, suas intenções, mas às vezes ela ignora, né? E a Será já traz que o tempo que a gente constrói naquele lá é solto. Né? A gente faz conexões ou não entre a nossa vida, né, subjetiva e a energia do mês, os ensinamentos, mas tem uma liberdade de trânsito e eu percebo que isso dialoga muito também com um lugar de fluidez na elaboração sobre, enfim, judeidade, tradição e como a gente vai se relacionando com esses elementos, né? Que também diz respeito à identidades contemporâneas em geral. E aí eu acho que cabe entrar um pouco, enfim, de onde parto, né? Para mim, acessar o tempo judaico com enfim, minhas interlocutores, também com quem não pôde dar as entrevistas, mas a gente consegue construindo junto. Foi um lugar, e é um lugar de tensionar e reinventar a identidade e mundo, porque, enfim, como eu mencionei, tempo é tudo, né? É tão natural, mas o tempo não é. Então, quando a gente se coloca no mundo em outro tempo, a gente está se colocando em outro corpo, na minha opinião. E isso implicou, enfim, na minha produção artística, né? Eu trabalho com arte, né? E aí vai desde o uso de datas no cotidiano, e aí é uma decisão também política, né? Eu passo a entender o tempo judaico como uma afirmação política sobre, enfim, diáspora e sobre mundo e sobre se situar nesse entre-lugar, né? Mas também numa relação muito prática, que agora eu virei a pessoa que olha para o céu procurando a lua, e sei quando a lua, em que fase estamos, porque eu sei qual é o momento do mês a gente está, né? E que mês é esse, né? E também acho que vale falar do lugar de comunidade, porque, enfim, tem a velha frase, não se faz judaísmo só, e certamente construir o tempo em conjunto afeta, né? Pelo menos a partir do lugar que falo, como ele realmente é incorporado no dia a dia, né? E, enfim, de forma, né, relacionada com outras pessoas que vão partilhar dessa mesma semântica, né? Então, trazendo também um pouco de algumas pinturas, né, que fiz em diálogo com, enfim, esse trabalho, mas anteriormente, posteriormente. Aqui a gente tem, por exemplo, sobre Tu B'Av, que é uma celebração na lua cheia de Av. Aqui foi uma que eu fiz durante uma reunião da Kehilá, né, numa roda de lua, indo justamente de Av para Elul, né, de alguns anos atrás, né, que são 2 meses, enfim, no fim do ano. Do ano judaico. E, por fim, trago, de fato, uma anotação de uma roda, né? Era uma roda de Reisvan, eu acho que tem 2 anos já. E trago também uma citação de uma das entrevistas, né? Que ela me disse que ela sente que tem o conselho da sabedoria judaica. Que ela tem ele acessível a ela e que ela segue. Que ela escolhe seguir e que tem a ver com as suas raízes. Eu sinto que é um pouco coincidência, mas funciona, então por que não? Né? Então, enfim, é isso. Eu agradeço muito a escuta e, enfim, espero poder trocar com vocês daqui a pouquinho.
parar compartilhamento, voltar a abrir. Gabriel, muito obrigada, viu? Obrigada pela exposição, obrigada pela generosidade em compartilhar seu trabalho também. Preciso muito coragem, né, para falar de si também, então muito obrigada. Bom, vou passar aqui então a palavra ao Eric Lourenço, para expor o seu trabalho, né, que é uma reflexão sobre Enoque e o Metatron como uma monstruosa hipóstase angélica de Deus ao longo das primeiras fases da literatura mística judaica. Passo a palavra então para você. Todos e todas estão me ouvindo? Sim. Bom dia a todos e todos. Foi um prazer muito grande ouvir a Bruna, a Gabi. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento de partilha, né? E agradeço também a organização do evento, que está sendo muito bom para todos. Quero só colocar uma consideração em relação ao trabalho. Na verdade, eu estou doutorando um tema totalmente diferente, assim, né? Então, eu tenho alguns pontos de contato, mas eu trabalho com a literatura grega arcaica, especificamente Homero e Hesíodo, o mundo dos mortos, né, na Grécia arcaica, mas como também eu trabalho com língua hebraica e a própria língua grega, eu acabei tenho interesse também, né, em relação aos temas que estão nesse trabalho. Eu desenvolvi essa pesquisa numa disciplina sobre o misticismo judaico que eu tive no início do ano na UFMG. Então, aqui eu estou compartilhando alguma reflexão que eu fiz nesse trabalho, que será melhor desenvolvido na publicação dos análises, né? Então, o título é um pouco, assim, cheio de termos, né? Mas a gente vai trabalhar um pouco com a ideia de como essa figura do Metatron ela se desenvolveu na literatura judaica mística do início, né, da antiguidade helenística, depois da antiguidade tardia, né? O que seria o misticismo judaico, né? A gente precisa definir um pouquinho isso. Segundo Gershon Scholem, o misticismo judaico ele está ligado a ideias é, da, da, da tradição judaica tradicional, repensadas em uma prática religiosa diretamente com o divino, numa experiência prática com o divino, que tenta também lucubrar, fazer reflexões sobre essa prática, sobre essa literatura. E tem outras definições também, né? O experiencial divino de forma mais imediata. Ele coloca algumas definições, mas é uma coisa mais aberta também, não está tão definida assim. E essa literatura mística, ela começa, na verdade, seminalmente na Bíblia hebraica, na própria Bíblia hebraica, né? E eu foco aqui em Enoque, né? Então, Enoque, na Bíblia hebraica, ele é citado em Gênesis, capítulo 5, como o filho de Jared, e lá ele é apontado que viveu alguns anos de vida, 65 anos, gerou Matusalém. Depois, o texto diz que ele andou com Deus e teve filhos e filhas, né? 300 anos. E depois, por ter andado com Deus, já não era, o texto bíblico fala exatamente assim, porque Deus o tomou para si. E o total de vida deles, o texto diz que foram 365 anos. Então, uma personagem muito misteriosa, a gente não sabe mais detalhes, além do texto bíblico, sobre ela, e isso gerou uma série de especulações ao longo da literatura judaica posterior. Uma coisa curiosa que foi já destacada há muito foi o número 365 de dias, desculpa, de anos que ele viveu. E possivelmente aí já exista também alguma reflexão na antiguidade médio-oriental a respeito de Enoque. Por quê? Porque alguns, na lista de reis sumérios, mais ou menos ali do século 6 a.C., em listas babilônicas, na verdade, né, que vieram de relatos sumérios, um rei especificamente, En-Meduranque,
ele governou Sipar e é dito que ele é, viveu nesse centro de culto ao Deus Sol, né? E ele foi um visionário, ele recebeu visões, revelações também. Então, um rei sumérico que recebe visões e revelações, que reinou em uma cidade ligada ao culto solar, e Enoque viveu um número de anos que são, na verdade, os dias do calendário solar. Então, tem alguma conexão aí que já foi especulada desde a época bíblica, mas ela começou a se desenvolver com mais detalhes na literatura posterior judaica. Começando no período helenístico, com a literatura que depois foi conhecida como literatura apocalíptica, especulativa, judaica. O primeiro tipo dessa literatura foi o livro de Enoque, o primeiro livro de Enoque, em língua grega. Depois vieram os livros de Enoque, o segundo livro de Enoque, que a gente tem preservado somente em eslavo, etíope e algumas traduções em latim. E ele pertence ao ramo do cristianismo ortodoxo, a gente não tem ele no ambiente judaico, né? Assim, a gente não recebeu a partir do ambiente judaico. E temos o terceiro livro de Enoque, que remonta aí ao terceiro século da Era Comum, esse em hebraico, e também contendo essas especulações, né, místicas. E o que essa literatura chamada enóquica fala, né, trata? Então, ela é uma literatura pseudepigráfica, não foi escrita por Enoque, nem remonta a Enoque, que é uma personagem bíblica, literária, obviamente, mas ela é atribuída a essa personagem para dar legitimidade a que está sendo escrito sobre ela, e diz ali sobre essa personagem que foi, então, arrebatada por Deus para ter visões sobre a estrutura do cosmos, sobre a Terra, o céu, a estrutura desse reino, né, celeste, e sobre também o pós-morte, né, o paraíso, o inferno, o lugar de punição. Alguns elementos que são trabalhados nessas literaturas enóquicas já existiram na Bíblia hebraica, Daniel, em Isaías, em Ezequiel, algumas elucubrações a respeito do trono divino, sobre Deus, sobre quem Deus é, ele revelando-se como o nome dele, etc. E ah, no meio judaico, então, a gente tem o terceiro livro de Enoque, que aparece a primeira vez essa figura de Enoque agora transformada em Metatron. Então, ele se identifica como Metatron nessa terceira literatura, e ele diz que antes de ele ser entronizado no céu como um arcanjo, ele era Enoque, né, na Terra, era um ser humano, e esse livro todo é composto como sendo uma visão dada a um rabino chamado Ismael, e ele conversa com esse rabino, falando de como ele era grande, exaltado, né, no céu, possuindo diversos nomes divinos. As dimensões dele são dimensões extremamente exageradas, né? Vou colocar aqui uma passagem só para ficar interessante, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui um momento, ele, aqui, é, ele diz que recebeu, né, conversando com esse Rabino Ismael, ele diz que recebeu o nome também de Jeuel, ou Yehoel, que é o que quer significa Adonai é Deus, né? E ele recebeu outros nomes divinos, e ele também, nesse terceiro livro de Enoque, ele é chamado de Pequeno Adonai. Os anjos são descritos como reverenciando, né, se prostrando diante dele, o servindo.
e ele mesmo é servido pela própria Shekinah, pela própria presença divina, né, que habita em Israel, que auxilia Israel. Então, ele é um ser angelical muito exaltado. E em um dado momento é dito que ele, dessa transformação que ele passou de Enoque para Metatron, ele recebe 72, 72 asas, 365 olhos, as asas são do tamanho do mundo, ele recebe toda a glória dos luminares, das estrelas do universo, nenhuma glória foi preservada nesses luminares maior do que a dele, ele recebeu toda essa luminosidade, em um determinado momento também é dito que ele se mostra para algumas pessoas antes desse rabino, o rabino Ismael. Possivelmente, esse rabino que é referenciado lá, ele é chamado de Aher, o outro, Aher, em hebraico, e possivelmente é o mesmo rabino que no Talmud é citado como aquele que adentrou na especulação mística judaica, na interpretação das escrituras em pontos que são proibidos no Talmud, como estudar o Gênesis, o que aconteceu antes da criação, Maaser Bereshit, ou o que aconteceu nas visões de Ezequiel, Maaser Merkavah. E ele, adentrando esse mundo, ele descobriu que existem dois poderes no céu, isso o Talmud diz, e ele então se apostatou. Então não se sabe exatamente o que ele queria dizer com esses dois poderes do céu e como ele se apostatou, né? O que aconteceu, né? O que foi a apostasia. E nessa literatura de Terceiro Enoque parece expandir isso, e ela relata em determinado momento que Enoque, agora como Metatron, transformado, né, em algo, em um ser angelical monstruoso, ele fez com que alguns se admirassem, né, com essa visão, mas outros realmente se atordoassem, como é o caso desse Aher, que é esse rabino do Talmud. O nome desse rabino exatamente, né, Elisha ben Avoyá, que era chamado assim antes de se tornar o Aher, o herege, vamos dizer assim, né? E, então ele é mostrado, inclusive, sendo açoitado pelos outros anjos. A gente também não sabe exatamente por que acontece isso com ele, mas possivelmente porque ele traz esse tipo de ambiguidade, sendo um ser grandioso, maravilhoso, angelical, e ao mesmo tempo um ser terrível que traz confusão para aqueles que descobrem essa verdadeira realidade, né? Ah, o curioso disso tudo que eu estou falando é o quê? É que Enoque, então, passa por um processo de transformação ao longo dessas literaturas de séculos, né? Desde a época helenística, desde a época bíblica, na verdade, tendo alguma coisa especulativa já a respeito dele ali, através dos números, dos anos dele, né, de vivência, ligados ao sol e tudo mais. Alguma coisa ligada à literatura babilônica, antiga. Depois, na literatura helenística, ele recebe uma série de visões, uma personagem principal dos livros, né, de primeira e segunda Enoque, que recebem visões, revelações sobre o cosmos. Ele se transforma no escriba celeste também. E no Talmud é proibido se especular a respeito de coisas misteriosas no cosmos, e especificamente sobre coisas que conduzem a esse tipo de avaliação sobre Enoque ou Metatron, e no terceiro livro de Enoque, já agora em hebraico, iniciando, vamos dizer assim, uma literatura robusta, mística, judaica, na antiguidade tardia, ele é colocado como personagem principal. Então ele passa por um processo que eu chamo de hipostatização monstruosa da divindade, né? Então a divindade, Deus, Adonai, ele se revela através de um arcanjo poderoso e ao mesmo tempo que é maravilhoso, é terrível, uma monstruosidade. Eu pego aqui também a categoria de monstruosidade, muito usada na literatura, mas aqui eu trago para poder delinear um ser angelical, né?
essa é a categoria de hipostatização divina aplicada a Enoque ou Metatron. É usado por um autor, um pesquisador chamado Gedalia, Gedalia Staumann, e a ideia de que ele é monstruoso, né? É uma coisa mais própria, uma reflexão mais específica minha, mas eu bebo das categorias do de um autor chamado Jeffrey Jerome Cohen, né? Ele tem algumas teses sobre monstruosidade e eu entendi que elas se adaptam a Metatron. E uma outra coisa curiosa é que o Harold Bloom, ele também, falando sobre Enoque e sobre Metatron e esse processo de transformação ao longo das literaturas místicas judaicas, né, essas literaturas da antiguidade, ele também fala, né, das posteriores, como o Zohar, né, da literatura mística cabalística medieval. Ele fala que Metatron ele encarna, ele fala nesses Eric, termos, desculpa te interromper, mais 3 minutinhos, tá bom? Jovem. Obrigada. O Harold Bloom ele encarna, ele corporifica essa literatura mística e os seus valores e a forma como se relacionam com o divino, que são marginais, que se tornaram marginais por causa da normatividade e da praxis rabínica, né, do judaísmo rabínico, que se despontou e colocou isso à margem, colocou isso como esses conceitos, essa forma, né, de ver o divino, de praticar a religiosidade como secundários, interditos e realmente proibidos. É interessante ver isso, porque também se liga à ideia de monstruosidade, né? Então, Enoque ou Metatron, ele realmente é o diferente, é o outro, que ao mesmo tempo que a gente quer repulsar, como o Jeffrey Cohen fala, a gente tem curiosidade, tenta acessar, e esse acesso faz até com que alguém se torne parecido com ele. E a gente vê isso também na literatura judaica mística, tanto essa antiga que eu me referi, como até a medieval, que eu não vou tratar no ensaio especificamente, de que o místico judeu ele pensa Metatron e ele busca Metatron como mediador da divindade para se tornar parecido, para se tornar exaltado, para se tornar próximo de Deus. Então, realmente, para se transformar no Metatron. É um processo que aconteceu no Enoque de transformação em Metatron, que também pode se espelhar na experiência do místico humano, né? Do místico que acessa essa literatura e usa essa literatura também na sua prática religiosa. Então, é mais ou menos isso, né, a minha reflexão, e eu finalizo agora. Muito obrigado. Obrigada, Eric. Bom, antes de passar, então, abrir para o público, para o pessoal que está acompanhando a gente para fazer perguntas, comentários, queria primeiro parabenizar, né, a todos pelos trabalhos todos muito interessantes. E acho que, apesar dos temas muito diferentes, eles conversam entre si, né? A gente parte aí de uma retomada. A Bruna traz uma reflexão muito interessante sobre o papel, né, o lugar da mulher, que é uma discussão que tem tomado conta, assim, do judaísmo desde o iluminismo, a escala judaica, quando a gente começa com mais força a discutir, né, sobre o papel que a mulher ocupa na sociedade, na comunidade judaica, e todas as transformações, né, do contexto histórico judaico que afetam, né, a forma como a mulher é vista, como que ela é inserida na cultura, não só na tradição religiosa, né, mas social também. E, bom, e é um dos grandes pontos, né, chave aí também dos debates aí dos movimentos conservador e reformista, que é o status também da mulher, né, na vida judaica. Isso também fala muito sobre a identidade, não só sobre o lugar de onde a gente fala. Acho que isso foi muito presente aqui, principalmente nas falas da Bruna, da Gabrina, esse lugar
que o eu ocupa, né, aí no discurso, e, enfim. E aí a participação da vida da mulher, né, sempre, a participação comunitária sempre ali no campo do lugar, né, não público, né, mais privado. A Bruna pontuou muito bem isso. E a posição da mulher, né, então ela pode ser vista assim fazendo uma retomada histórica de vários lados diferentes, né. A inclusão, né, dos modos diversos das distintas correntes, né, por vezes essa posição varia muito dentro de um mesmo movimento, trazendo mais uma questão religiosa. Então, ou seja, né, não é metodológica nem teoricamente, né, analisar essa questão precisa ser analisada a partir de uma outra concepção, né? Então a gente traz muito essa questão, né, da contextualização histórica para retomar, para refletir sobre esse lugar, né? Assim, foi interessante o Eric falar sobre o quanto, né, o estudo da cultura helênica foi usado aí como base também para os estudos dele, porque na história judaica existe muito, né, uma influência da cultura helênica. Por exemplo, também no modo como a mulher é socialmente introduzida na vida judaica. Então, por exemplo, as mulheres do Israel bíblico, né, elas ocupavam posições relevantes, né? Algumas eram juízas, as matriarcas elas tinham um papel decisivo, né? Muitas vezes no futuro da continuação do povo hebreu, profetisas, né? Enfim, questões eram ativas nas questões políticas, econômicas, social da comunidade. E aí, com o tempo, ela, né, a mulher, a judia, ela passa a ter menor relevância na esfera pública. Então, isso foi algo assim que veio com a modernidade, né? E principalmente ali também já começa ali, na verdade, a perder relevância no período talmúdico, né? O Eric traz aí um estudo bastante talmúdico, né? E aí entre os séculos 3 ao século 6 da Era Comum, então, justamente quando os gregos estão exercendo maior influência nos moldes, né, da vida judaica, na forma como a sociedade se organiza, é quando a gente começa a perceber que as mulheres estão justamente ocupando menos o espaço público. Então, indo ali para a esfera mais do lar, né, a esfera mais particular ali da vida, como em detrimento aos espaços, né, das casas de estudo, dos cultos religiosos. Então, é interessante também, né, pensar nessa influência. E aí também os preceitos, né, a gente vê muito na tradição religiosa judaica que, né, nos preceitos ali judaicos a gente, né, tem a obrigação menor da reza, né, que foi estabelecido inclusive nesse período. E aí a grande questão que a gente sempre retoma é que essas regras são sempre estabelecidas por homens, né? E algumas delas permanecem até hoje, né? Em algumas correntes, algumas linhas mais religiosas, né? Tradicionais, ainda existe ainda, mas a gente sabe que o conjunto, quando a gente pensa no conjunto das leis judaicas, a halachá, né? Halachá é uma palavra que tem origem no verbo lalechet, que é andar, né? Parte aí de uma premissa que sugere que as leis têm essa necessidade de estar em constante movimento, né? E eu acho que é algo que a gente faz, assim, com esses estudos, né? Eu acho que é justamente pegar a tradição judaica e colocá-la em movimento, né? Refletir essa reflexão que a gente faz sobre a identidade judaica. Acho que é justamente colocar em movimento todos os processos, né, e dinâmicas, refletindo sobre a forma como a gente se adapta aos tempos. E falando em tempo, eu achei muito interessante também o que a Gabri traz, porque o tempo, né, ele é justamente, isso me remeteu bastante ao pensamento, né, do que o Spinoza traz sobre o tempo, a reflexão que ele faz sobre o tempo. Para o Spinoza, o tempo ele é meramente um acidente, né, um acidente do movimento, um modo de pensar. Então, e o Abraham Joshua Heschel traz o tempo como coração da existência, né? E fala também desse medo, né, de encarar o tempo,
Então, assim, é necessário muita coragem para encarar o tempo, para refletir sobre o tempo. No livro em que o Heschel reflete sobre o Shabat, por exemplo, que ele fala que o tempo é justamente esse monumento, né, judaico. A gente abriu aqui a sessão temática de hoje falando, né, sobre o quanto nos localiza mais temporalmente é justamente essa a forma de tornar o tempo, né, o nosso monumento, o livro, o nosso monumento, né? Porque o monumento físico, a coisa, tudo que é coisificado está muito sujeito à ação do homem, à destruição, né? E, e o judaísmo também o judaísmo é justamente visto como uma religião da temporalidade. A gente tem isso muito dentro da tradição judaica, né? Então, não só religião, mas a cultura, é tudo muito tomado dessa temporalidade. E então acho muito bonita essa ideia que o Heschel introduz da ideia de uma arquitetura de santidade muito ligada a isso, muito ligada, surgida muito não no espaço, mas no tempo, né? Então achei muito interessante também essa etnografia que a Gabri traz sobre a questão, né, muito ligada aí a uma etnografia virtual, né? Porque ali esse é o monumento que vocês levantam aí na Keilah Judiz ao sul. Muito bonita essa ideia. E, bom, voltando à questão das mulheres, né? Tem um artigo da Rabina Sandra Kochman, que foi, inclusive, a primeira judia aqui em atividade no Brasil. Ela fala muito, né, da questão da aversão ao igualitarismo presente ainda, principalmente no meio ortodoxo. Né, a gente pensa aí, a gente tem rezas que hoje em dia já são subvertidas, adaptadas, né, mas na tradição religiosa tem um trecho de uma reza que faz parte das rezas matinais, que diz: Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, que não me fizeste mulher. Hoje isso já é subvertido, já é revisto, né, principalmente em lugares espaços religiosos que principalmente valorizam, né, o igualitarismo. Por exemplo, adaptando essa reza para que me fizeste segundo tua vontade. Enfim, e aí com o advento do movimento feminista, né, várias ondas depois, nos meios judaicos, a gente tem acompanhado essa tendência maior pela busca da igualdade de gênero. Então, o exemplo que a Bruna trouxe sobre o movimento, né, das mulheres do Kotel, que lutam ali por espaço, né, uma coisa, algo mais do concreto também, é muito simbólico isso também, mas que passa, é muito além disso, né, não é só, elas não estão falando ali só sobre o direito de rezar, né, acho que vai para muito além disso. Porque apesar da gente ter hoje, né, mulheres que escrevem Midrashim, que revisam o texto do Talmud, fazem os próprios comentários, a gente ainda tem um caminho longo, né, a ser percorrido. Então, bom, a pesquisa do Eric eu achei muito interessante, que então a gente sai de uma perspectiva assim que vem mais de um historicismo, né, passa pela reflexão da Gabri, que compartilhou aí sua arte também, que parte de um campo muito mais autoetnográfico, como ela trouxe, e vai para a literatura mística, né, que também é bastante interessante, assim. Eu confesso que eu nunca tinha me debruçado, assim, muito sobre a narrativa do Metatron, que é justamente, né, referenciado muitas vezes como esse anjo, né, o escrivão, né, que então é muito interessante como que isso tudo vai se conectando. Eu queria agradecer bastante aos convidados e abrir aqui para as perguntas do público, comentários. Eu vi aqui que já no chat a gente tem aqui já alguns comentários, um comentário aqui do Rafael de Oliveira Trajano de Souza. Ele diz assim: aproveitando a literatura mística e a reflexão sobre o papel da mulher no judaísmo, quero deixar duas contribuições.
Então, a primeira, ele compartilha que a manutenção das tradições judaicas mantidas pelos cristãos novos do Brasil foi liderada pelas matriarcas dessas famílias, e também deixa aqui o link de um artigo sobre o feminismo do movimento do Shabbatai Tzvi, protagonizado pela esposa dele, Sara Ashkenazi. Obrigada, Rafael, pela contribuição. Depois, se vocês quiserem comentar aqui. E o Alair Reis de Oliveira diz parabéns a todos, trabalhos muito interessantes. Eric, e aí a pergunta para o Eric, há como disponibilizar algum conteúdo desse seu trabalho? Gente, está aberto então a perguntas. Quem quiser abrir o microfone também, está aberto aqui para abrir para os comentários. Fiquem à vontade. Posso comentar? Claro, por favor, Eric. Então, a Laí, né? No trabalho, se não me engano, vocês Eric, só podem me corrigir. desculpa antes de você Tá. responder, porque eu passou uma pergunta do Rafael, que é justamente para Tá. você também. Uhum. E ele pergunta: será que é possível relacionar Metatron com o Malach Yudevavê, anjo do Senhor, na narrativa bíblica hebraica? Desculpa, obrigada. Obrigado. Só respondendo antes da Laí, né? Eu acho que sim, porque está previsto publicação em anais, não é isso? Vocês podem confirmar, acho que é isso mesmo, né? Então, eu vou terminar, né, esse ensaio e enviar para a organização do IBE para publicação. Então, obrigado, Alair, pelo comentário, tá? Por ter gostado. E o Rafael, com a pergunta dele, né? Então, Rafael, aqui, como o tempo é muito curtinho, a gente não consegue explorar realmente todos os detalhes das fontes, né? Citando as referências. Isso tudo vai estar lá no trabalho final, né? Mas, sim, né? Eu não trabalho tanto, eu, na verdade, não trabalho com essa conexão com Malach Adonai, que é uma personagem que aparece em alguns textos bíblicos, né? E tem em um determinado momento, se não me engano, em Malaquias, que existe uma expressão também, Malach Hapanim, o anjo da presença, o anjo da face, ou da presença, subentendendo-se a presença divina. E sim, há uma conexão, tá, Rafael? Essa conexão a gente vê através dos títulos dados à Metatron. Eu citei esses títulos, esses nomes, né, divinos ou quase divinos que são aplicados ao Enoque celestial ou Metatron, né? E um desses é o anjo da presença, que é exatamente esse termo que existe lá na Bíblia hebraica, que é associado ao anjo, ao mensageiro, o Malach Adonai, mensageiro do Senhor, mensageiro de Adonai. Tentando, nesse sentido, especular, né? Então, a tentativa especulativa judaica de interpretar essa personagem bíblica, né? Misteriosa, associando-a a Metatron e a toda essa corrente de transformação que ele passou e que ele funciona, né? Essa que ele age, né? Que é representar em forma de postas e da divindade. Só um outro detalhe, além da literatura cabalística, né, que vai explorar também Metatron, tem uma literatura de piut, de poesia judaica religiosa, na Idade Média, muito rica, inclusive com livros publicados, né, no Brasil para uso cotidiano da religiosidade judaica, que cita Metatron nesses termos, como anjo da presença, faz referências a ele. Nós temos referências a ele também nos Targumim, né, nas traduções aramaicas, que são usadas também pela comunidade judaica ao redor do mundo. E é curioso, então, ver que ele é evocado em orações, principalmente orações do período de Rosh Hashanah e Yom Kippur, né? Mostrando que existe uma prática realmente mística, mesmo que normalmente o judaísmo não perceba, né, a prática judaica mais ali cotidiana, nesses dias de festa, por exemplo, né, de solenidades, não perceba aquele misticismo tão presente, né? Ele passa às vezes despercebido, mas está ali presente, né, essa busca mística judaica dessa literatura antiga, ali naquelas poesias, naquelas orações disseminadas
nesses livros de oração. Espero ter ajudado aí na resposta. Mas alguém gostaria de fazer uma pergunta? O microfone está aberto. Vocês gostariam de comentar, Bruna, Gabri? Deixa eu ver aqui no chat se tem mais alguma coisa. Eu pulei uma questão aqui, mas o Rafael também disse que tem uma amiga que com certeza vai ficar muito interessada em participar dessa Keila. E aqui a Gabri já respondeu, né? O arroba no Instagram, Keila Judiz ao Sul. Então, todos estão convidados aí. Mário, pode falar? Mário abriu o microfone, quer falar alguma coisa? Pode dizer. Não, se sou eu, não. Acho que foi sem querer. Então, Queria aqui comentar um é. negócio. Desculpa. Pode falar, pode falar. Queria comentar. Eu gostei muito da pesquisa da Bruna, mas eu também achei muito interessante essa, essa praxis daquele lá em que a Gabri participa, né? E tudo mais, que eu achei a partilha dela também, que tem muito a ver com essa experiência mística, a gente pode dizer assim, né? Ela falou também, ela sempre foi nesse tema. Então, e também ligado ao calendário, de alguma forma, a Enoch está ligado ao calendário, né? Como eu citei. Então, assim, ela usa ali o termo, né? O calendário, os termos judaicos, os meses, e todo esse ciclo, e tenta trazer essa ressignificação na prática de vida, né? Ressignificando a vida, a própria vida. É muito interessante isso, que é justamente o que esses místicos e místicas, né? Porque vocês comentaram também muitas vezes as vozes das mulheres foram silenciadas na história, a gente não sabe o quanto de mulheres que eram místicas e não tiveram seus registros ou tiveram por nomes masculinos, né? Então, é, a gente vê tanto de reflexão mística judaica na literatura e vinha dessa prática que se perpetua até hoje. Então, interessante. E, Érica, aproveitando que você falou disso, fazer uma pergunta, assim, de curiosidade. Existe alguma é, tradição mais prática do misticismo hoje, ligados aí a essa literatura que você investiga? Porque, né, numa pesquisa rápida eu vi ligações com o tarô, origem do tarô. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, que eu fiquei curiosa agora. Então, a Amanda, né? Isso. Eu tô vendo sua foto, estou ouvindo a voz. Sim. Então, assim, eu não faço parte do meio judaico, né? Eu acesso o meio judaico, né, por meio da literatura e do que eu estudo, né? Mais pela língua também, que comecei pelos estudos da língua hebraica. Mas pelo pouco que eu sei, pelo pouco que eu já li a respeito disso, eu vejo, né? Assim, sim, tem essa prática ligado a Metatron, ligado a essa angelologia, vamos dizer assim, judaica, é, ainda hoje, principalmente em vertentes mais ligadas à Cabala, né? A Cabala, ao estudo, né, do misticismo judaico medieval e a Sefirot, né? Tem alguns, por exemplo, que associam ao Metatron a última Sefirot, mais avançada, maior, se não me engano, Atsilah, né? Então, vem nele também uma série de emanações divinas, e tem várias coisas nesse sentido. Também a gente você citou, né, que você pesquisando vê muita coisa ligada ao tarô e tudo mais. Por quê? Porque essa tradição antiga, apocalíptica, especulativa judaica em relação a Enoque, que depois desemboca em Metatron, ela também, vamos dizer assim,
contamina, entre aspas, né? Ali ela sofre, exerce, na verdade, influências sobre o cristianismo antigo, né? E também o gnosticismo, e também recebe influências dessas correntes. Então, por exemplo, a ideia do Filho do Homem, que ajuda, aparece lá em Daniel, a ideia do Filho do Homem, que se aproxima de um ancião de dias, e é uma figura misteriosa, e depois é associado a Enoque, é o Enoque divinizado, e esse Filho do Homem também aparece no Novo Testamento, associado a Jesus. Então, Jesus depois é entendido na teologia cristã como divinizado, etc. A partir disso, tem essa conexão com a literatura enóquica antiga, o gnosticismo antigo também, que tem uma vertente cristã, tem uma vertente judaica. Na verdade, a vertente judaica é o livro de Enoque terceiro. Esse livro de Enoque em hebraico, do século III ao século V, ali que eu comentei, o Harold Bloom, por exemplo, ele fala que é um livro permeado de gnose judaica. Então, de alguma forma, a gente vê esses tipos de várias correntes, várias crenças de diferentes procedências religiosas que se interconectam com o judaísmo, que depois, no medievo e atualmente, se disseminam em várias outras correntes, né, de né, misticismo, né, contemporâneas, umas que têm umas raízes mais antigas, então tarô, uma própria cabala mais pop e assim por diante, né? Então acho que está mais ligado a isso por causa dessa disseminação que a literatura enóquica e depois Metatron, né, também que faz parte da literatura enóquica, tem como influência, né, e exerce também, né? Recebe e exerce influência. É muito interessante mesmo. Vou querer também ler seu trabalho, fiquei bastante interessada. Queria, então, endereçar uma pergunta à Bruna também. Você trouxe esse trabalho, né, com as mulheres, você entrevistou essas mulheres e muito do que você trouxe desses relatos tem muito a ver com o que a gente levanta na historiografia sobre, né, o papel que as mulheres ocupam. E hoje, quando a gente discute, assim, trazendo para um debate mais amplo, quando a gente discute a situação das minorias sociais, né, de modo mais geral, minorias não quantitativas necessariamente, mas sociais, a gente discute, né, o lugar de representatividade dessas minorias, principalmente nos campos políticos, espaços de poder, de decisão. Mas a gente sempre vê muito como atores dessas lutas, aqueles que fazem parte, né, desses próprios grupos minoritários. E então, por exemplo, então quando a gente fala da questão das mulheres, né, são sempre as mulheres, principalmente discutindo, né, reclamando, né, o seu espaço. Apesar de não do papel também da discussão, como quando a gente fala do racismo, né? A luta antirracista, ela também tem que ser tomada pela branquitude, né? Pelas pessoas também que não estão inseridas ali, né? Então, todo mundo tem que reconhecer e se perguntar, né? Que racista sou eu e fazer parte da luta como um ator mesmo, um agente, né, para que seja de fato antirracista. E aí, na questão das mulheres dentro da comunidade, eu queria saber se durante a sua pesquisa você se deparou com algum movimento também que fosse mais amplo, não só, por exemplo, as mulheres do Cota, que, né, são parte da minoria e estão ali levantando a voz para ocupar esse espaço ali, para poder, né, fazer parte desse espaço mais público ali, comunitário, mas se você também se deparou também com algum movimento que fosse mais amplo da comunidade, dos homens da comunidade, para que, em prol dessa aceitação, né, plena de um novo status que as mulheres vêm lutando para construir, né, um espaço, né, esse espaço a ser construído. Obrigada pela pergunta. Bem interessante, bem importante. Até quando tu começou a falar, né, da representatividade, na verdade, eu me deparei com a minha experiência individual, né, independente da pesquisa, assim. Até me ocorreu que eu dei aula durante
7 anos na UX, né, em Caxias do Sul. E aí, quando começou, né, o antissemitismo, né, recente, eu comecei a postar algumas coisas e aí me chamou a atenção que uma aluna primeiro, depois vieram outras pessoas também, mas essa aluna veio assim com textão para mim falando, prof, né, tu é judia, não sabia, né, e aí e é interessante assim, porque assim como eu, né, me sentia talvez a única professora judia naquela universidade, né, muitas vezes o quanto, enfim, né, o quanto assim é importante assim essa representatividade, né, primeiro assim comentando, e aí depois quando antes de eu começar meu pós-doc na Federal de Santa Catarina, eu fui professora temporária lá, e aí também antes da guerra acontecer, né, já sabendo do antissemitismo, dependendo eu falo da minha pesquisa pisando em ovos, né? E achei interessante que, falando da minha pesquisa em determinada aula, veio, assim, muitas falas, né, assim, já antissemitas, e uma das alunas, enfim, revelou para mim que ela era judia, né, enfim, né, e naquele momento, né, foi importante, acho que tanto de eu me sentir acolhida pela aluna e tanto pela conexão que a gente acabou criando e tal, né, mas também fico pensando assim, né, enfim, né, quantas pessoas daqui a pouco, né, quantas mulheres judias seguem invisibilizadas, assim, em algum nível, né, então só para comentar isso, eu sei que não foi a tua pergunta principal, mas, assim, além das mulheres do cótel, na minha pesquisa específica, o que me vem, assim, é que aqui na Austrália é muito forte alguns movimentos juvenis, né, tipo Rabbanim Dror, até hoje estive no Shabat lá, enfim, e, e que eu vejo que é um movimento, né, juvenil, assim, bem forte aqui, né, mas, enfim, outros movimentos mais específicos, assim, talvez não me veem, claro, me vem, assim, muitas movimentações que estão acontecendo hoje, né, então aqui na Austrália está bem forte, assim, movimentos entre judeus, né, enfim, né, seja, né, pró-Israel ou enfim, de conexão mesmo, né, de ter espaço, até eu tô morando aqui, eu recém cheguei na casa da minha supervisora do doutorado sanduíche em 2016, que é judia, e ela é historiadora, e ela já é aposentada, mas ela faz parte da Universidade de Sydney, fazia parte do grupo de Jewish Studies, e ela estava hoje mesmo mostrando no WhatsApp dela um grupo que tem de professores lutando contra o antissemitismo na universidade, porque aqui em todos os lugares do mundo, né, enfim, está tendo. Então, talvez eu diria assim, desses grupos, talvez mais recentes que estão se criando, né, acho que em vários lugares, né, mas, enfim, mas é isso. Obrigada pela pergunta. Eu que agradeço. E uma pergunta para a Gabri também. Bom, é muito bonito, assim, né? Um trabalho que se debruça sobre o tempo, a reverenciação do tempo, né? Como algo, assim, quase corpóreo ali. Esse trabalho em relação ao calendário também. É muito bonito. Eu queria, assim, saber se, quando a gente fala das questões de identidade judaica, né? A identidade judaica passou por várias transformações ao longo do tempo, na modernidade, né? Principalmente quando a gente surgem os movimentos nacionalistas, né? A gente passa a ter identidades judaicas muito efenizadas, né? Então, era o judeu francês, o judeu italiano, o judeu de origem de fé mosaica, enfim, o judeu sempre estava ali com esse duplo, né? Com essas identidades muito fendidas. E hoje, isso que a Bruna comentou agora, né? Eu acho que é um movimento que a gente tem percebido assim no movimento. Eu participei agora de algumas rodas de acolhimento, promovidas pelo IB, né? Por iniciativa de algumas psicanalistas. E na escuta dessas rodas, assim, surgiram muito essa questão do quanto, em momentos, né, nos tempos que a gente tem vivido, né, com a questão do conflito, o crescimento do antissemitismo,
A nossa identidade judaica ela é trazida para um lugar assim, né, sombrio ao mesmo tempo, mas que ao mesmo tempo busca um fortalecimento, né? Então, mesmo quem não tinha uma ligação mais clara, mais direta com a comunidade judaica, tem feito esse movimento de busca para se inserir, se sentir pertencente, buscar sair desse deslocamento. Então, Gabriel, queria ouvir um pouco assim de você da sua experiência também com arte, que eu acho que a arte é fundamental, assim. Às vezes a arte diz, né, às vezes o indizível, né, o que é inenarrável. Que você comentasse um pouco sobre essa relação um pouco mais assim, entre identidade no tempo que a gente está vivendo, né, no trabalho que tem sido feito na Keilah, como isso também às vezes funciona também como um suporte, assim, né, identitário. Responsabilidade responder essa pergunta. Posso falar da partir assim, da minha experiência com a Kehilá, né? Também acho que cada integrante tem uma percepção diferente. Atualmente a gente está num momento de reorganização com os tempos, né? Porque pós-pandemia esse ano, né, a intensidade dos encontros diminuiu um pouco, né? Porque antes a gente tinha não só encontros de lua, mas encontros de estudo de paraxá, de estudos de, enfim, cada semana, cada ciclo tinha uma interesse diferente. Então vamos estudar judeus e branquitude, vamos estudar judeus, feminismo, ou questões relacionadas à sexualidade, enfim, variava muito. Mas eu fico pensando, assim, para além desse trabalho, né, eu pesquiso a vida e a obra de uma intelectual e ativista judia lésbica estadunidense, chamada Melanie K. Kantrowitz. E a Melanie, ela, enfim, já faleceu, mas ela vai entrar nesse lugar de pensar a identidade judaica dela no mesmo processo de sair do armário, né? De entender como lésbica, de se colocar nos movimentos progressistas, né? No caso, na década de, enfim, 70, 80, pensando no antissemitismo muito forte, né? Que ela vai viver ao seu entorno e no espaço histórico. E eu acredito, né? E aí eu me apoio um pouco na experiência dela, na experiência que eu compartilho com a arte, com essas outras pessoas com quem eu tenho construído nos últimos anos, que tem um lugar muito importante que é a gente não pensar a judeidade definida pelo antissemitismo, né? Não reduzir, né? Porque uma coisa é a história do antissemitismo, outra coisa é a história judaica. Uma coisa é, enfim, a violação, a desumanização, outra coisa é modo de vida, é cultura, né? Enfim, coisas que são vivas, né? Que tem potência mesmo de mobilizar e, enfim, eu acho que dá sustância mesmo, né? Inclusive em tempos muito complicados, talvez principalmente em tempos muito complicados, né? De muito, enfim, angústia, né? Então, eu fico pensando que há que lá, pelo menos para mim, essa construção mesmo de saberes outros, né? Que não reduzem a judeidade, a identidade judaica, ao antissemitismo, à violação, enfim, há muita tragédia que a gente vê no mundo também. Enfim, de forma geral, né? Acho que não só nesse contexto específico, são centrais, são muito importantes para a gente pensar, para a gente viver mesmo, na verdade, né? E acho que é isso que eu tenho tentado fazer, que eu tento fazer com a arte, porque assim, eu pessoalmente eu não quero ficar falando só de antissemitismo. Tem tanta coisa interessante, potente, bonita na tradição e cosmologia e misticismo e, enfim, história judaica, né? E como o Eric falou, né? Tantas figuras, né? E, enfim, mulheres, pessoas dissidentes de gênero que fazem parte dessa tradição que a gente muitas vezes não conhece, mas pode inventar com imaginar como para além do que a gente tem de lembrança factível, né? Já que às vezes os silêncios, enfim, e silenciamentos na história não deixam que a gente acesse, né? Muitas pessoas que vieram antes da gente, mas que informam essa tradição ao mesmo tempo, que é uma tradição de diálogo, uma tradição disruptiva, né, em si mesma. Então eu não sei, eu aprendo muito na Kehilá, mas também fora na Kehilá, para pensar muito assim com esse lugar sempre, né? Entendendo essa primazia de entender que, assim, vamos trabalhar de um lugar que, né, se a gente pode se engajar com história judaica, com cultura judaica, que história judaica e cultura judaica é essa? Porque é algo muito diverso, né? Não existe, também tem o perigo de história única, né, para pensar com a Chimamanda, né? Para se falar de história judaica, né, também, né? Então, é um grupo etnicamente muito diverso, com, né, uma diáspora
para, enfim, todo mundo todo. Então, assim, tem tanta coisa, né? Eu tô já saindo do tempo, mas eu tô falando do tempo também, porque eu acho que é isso. Quando a gente fala de tempos judaicos, são tantos calendários, tantos grupos judaicos em tempos diferentes, né? O que era o tempo judaico, enfim, para mulheres judias em Marrocos do século XVII, né? E, ao mesmo tempo, para mulheres judias no leste europeu e outras que tinham imigrado para, enfim, para os Estados Unidos. É muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu não sei, peguei século XVII, mas pode ser também agora, né? Então, enfim, a gente também tem a questão da diáspora, a gente pode pensar a questão do Estado de Israel, também vai se tensionar diáspora e tempo de outra forma, né? Mas, assim, eu acho que eu acredito que o tempo judaico é radicalmente diaspórico, no sentido que ele sempre implica, né? Falar de tempo fala de um lugar, porque ele segue os ciclos agrícolas, mas todo o tempo judaico, o calendário, ele é constituído entre, né, vamos acender as velas em mais dias, porque tem toda uma questão em relação à distância do lugar, né? Então, eu acho que, enfim, eu tô falando demais um pouco, gente, mas é porque eu me animo muito com esse tema, porque eu acho que fala justamente de todas as contradições que são um pouco da judeidade. E aí, para isso, eu acho que é tanta coisa para a gente viver e se deparar e se encantar genuinamente, mas também não com um olhar sempre, né, de romantizar, porque, como qualquer identidade, é passível de, né, enfim, inclusive desumanizar. Se você coloca só num lugar romântico, bonito, de retorno, não é isso que eu estou falando. Tem erro, tem problema, é gente. Sempre é gente. Cachorros estão fortes. Não sei se vocês estão escutando, mas eu estou. Então, enfim, eu acho que é um pouco disso que eu fico pensando. Agradeço, inclusive, a pergunta, porque acho que dá muito caminho para a gente pensar vários lugares, né, que a gente pode partilhar e pensar para além de só, né, a violação e, enfim, a desumanização. Muito bom, muito bom. Perfeito. Gente, gostaria de fazer um comentário, alguma pergunta? Pessoal que está acompanhando a gente. A gente está caminhando já aqui para o final da nossa mesa, da nossa sessão temática. Alguém Posso falar gostaria? uma coisa? Sônia, por favor, por favor. É, fiquei aqui tentando pensar numa pergunta super inteligente que articulasse todo mundo, mas eu acho que eu não sou capaz, ou não estou no momento tão presente, mas queria dizer que eu sou uma das pessoas da Keilá e só queria compartilhar aqui um sentimento que é de muita emoção, de muita alegria. Ia mandar uma mensagem para a Gabi depois no privado, mas falei, não, vou aqui abrir o microfone e falar para todo mundo, porque eu acho muito lindo, assim, ver os processos que a gente passa e sente estarem circulando em outros espaços, outras pessoas estarem ouvindo, e o olhar de Gabi super sensível, por um lado, trazendo para esse âmbito acadêmico e fazendo essa análise, por outro, sem perder essa sensibilidade e esse lado artístico. Então, só queria agradecer publicamente a Gabi por todo esse trabalho de articulação desses saberes e estar espalhando aí a nossa construção para novas pessoas. É um sentimento muito gostoso, assim, queria agradecer. Muito lindo ouvir, né, outros a partir do seu próprio olhar e dos seus conhecimentos como você está articulando e trazendo para cá. Então, é muito lindo tudo que a gente faz, a gente que vive aqui lá sente e aí tá podendo outras pessoas saberem, sentirem, é muito especial, assim. Falo por mim, mas falo por todas nós também. Obrigada, Sônia, obrigada mesmo. Bom, se ninguém mais tiver nenhum comentário, perguntas, queria então caminhar então alguns minutinhos aqui para os nossos convidados dizerem as últimas palavrinhas aí para gente, encerrando a mesa. Acho que pode começar pela Bruna, depois passo para o Eric e Gabriel. Quero agradecer, para mim sempre é bom falar da minha tese, né? Fazia tempo que eu não falava sobre ela, que também é falar sobre mim, né? Então, obrigada pelas trocas, né? Foi muito bom. Obrigada também, né? Gabri, Eric, bem bom escutar vocês. Amanda, né? Também pelas, enfim, todo mundo. Obrigada. Eric, Obrigado a todas e todos que estiveram aqui. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Bruna, pela partilha de vocês. Obrigado também à mediação, né, ao Instituto também por proporcionar esse momento tão precioso. Eu venho da área de clássicas, né, de estudos clássicos, né, letras.
E apesar de ter o núcleo de estudos judaicos na UFMG, eu nunca fui tão próximo, né? Assim, nunca compartilhei alguns pensamentos que eu tenho em relação aos estudos que eu faço e esse momento pode-se dizer é o primeiro. Então, eu me sinto muito feliz também. E o que a Gabri falou, né, em relação a tanta coisa rica no judaísmo, nos judeus, né, na história judaica, além do antissemitismo, além daquele negócio todo que a gente sofre, né, como os seres humanos, né, vocês como na judaidade, né? E eu, como não judeu, estou aqui também usufruindo e recebendo e também fazendo essas trocas. Eu me sinto muito, muito feliz por esses momentos. E eu quero só agradecer a vocês todos. Obrigada, Eric. Gabri. Eu queria muito agradecer pelo espaço, por poder escutar as pesquisas de Bruna, de Eric. Depois quero ler muito, enfim, o integral de ambos. Agradecer, enfim, a Amanda pela mediação, né, a presença de todo mundo aqui e a UIB, né, Carol, na organização. Enfim, muito feliz de poder trocar com vocês, estar aqui nessa sexta-feira, né, nesse começo de TV, para começar o mês bem. Eu compartilho muito, assim, dessa gratidão que vocês relataram aqui. Imagina, a Bruna tá, o quê? 13 horas à frente, deve estar super tarde aí, então, assim, é uma generosidade tão... 14, pois é. Super tarde, assim, sabe? Eu acho que essa disponibilidade, assim, de compartilhar algo que diz de si também, mas que contribui tanto para a gente pensar, refletir, né? Não só sobre identidade judaica, mas o lugar que a gente ocupa, né, no mundo, no espaço-tempo, eu acho que é de uma coisa muito bonita, assim. Eu me sinto muito acolhida também por esse espaço. Eu acho que a construção desse espaço de discussão é muito importante. Agradeço muito ao IB também pelo convite aqui de participar aqui para mediar essa sessão temática. Bruna, Eric, Gabri, obrigada. Assim, eu estou super assim empolgada para ler integralmente todos os trabalhos, tendo acesso só aos resumos e à exposição de vocês aqui, assim, já me alimentou tanto, assim, né? E também já me fez pensar em conexões e diálogos com tantos, assim, autores da nossa tradição também, não só de escritos judaicos, mas, enfim, da filosofia judaica, Spinoza, e por aí vai. Então, obrigada mesmo por essa, né, intersecção de todos esses saberes, né, que vocês trazem aqui, que eu acho que isso constrói muito, algo que é muito importante, assim, essencial para que a gente exista, né, como a Gabi falou, para além do antissemitismo, para além do que o algoz, né, aponta e fala sobre a comunidade judaica. Estando ou não dentro da comunidade judaica, eu acho que pensar identidade judaica nesse momento, né, em que a gente está, né, tão no meio da discussão, assim, principalmente nos movimentos mais progressistas também, né, a gente vive sempre nessa terceira margem de se entender, né, o que é ser judeu hoje, contemporaneamente. Então, obrigada pela contribuição de vocês, foi muito rico, muito importante. Obrigada, Carol, pela organização. Muito obrigada também para quem está aqui acompanhando a gente, para quem também compartilhou, contribuiu, e para quem aí também se disponibilizou a escutar, a fazer, né, participar da transmissão desses saberes tão importantes. É isso, gente. Carol, você quer dizer alguma coisa para encerrar? Obrigada, Amanda. Não, só queria agradecer novamente, né, reforçar a Bruna, Eric e Gabri, muito obrigada por se inscreverem, por estarem aqui comunicando suas apresentações. Amanda, novamente, obrigada pela mediação, todo mundo que está aqui acompanhando, muito obrigada. E vamos agora para a próxima mesa, às 11 horas, então espero todos lá para acompanhar essa última sessão temática e à tarde a nossa conferência de encerramento no YouTube do IB. Então, muito obrigada, até uma próxima, um abraço. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada.